Graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui reunidos para esse momento tão especial da semana, momento da entrevista da semana. E hoje eu tenho a minha irmã evangelista Annalise. Deus abençoe, minha irmã, que o Senhor esteja contigo por todo sempre na sua vida. Amém, Jesus. E seja bem-vinda conosco essa noite, né? Obrigada, pastor. Obrigada, pastor Edson. Deus abençoe. É uma honra, né? Para eu estar aqui hoje nessa entrevista que vai ser um pouco difícil. Confesso que é a primeira vez que eu dou entrevista assim para um canal, né? Um canal do YouTube, né? Que o pastor tem. Então, mas vamos lá. É uma alegria, um prazer. Quero cumprimentar aí os seus inscritos e as pessoas que acessam o seu canal. Nosso paz do Senhor a todos vocês. Que Deus abençoe. Então, vamos lá, meu pastor. Vamos lá, minha irmã. A irmã Annalise, missionária Annalise, para você que não conhece ainda, ela é esposa do nosso irmão evangelista Bezerra Neto, né? Levita Bezerra Neto. Por você que ainda não conhece o trabalho deles, faço um convite a você, procure aí no YouTube Bezerra Neto e Annalise. Os dois, né, são um casal abençoado por Deus, tem uma família constituída, 2 filhos, né? 4 filhos. 4 filhos, olha só, 4 filhos, que bênção. Tenho um casado, já sou avó, tenho netinho. Então, glórias a Deus, né? E eles têm esse trabalho lindo no YouTube, são levitas do Senhor. Você que ainda não conhece o trabalho, procure lá, Bezerra Neto e Annalise. São louvores abençoados por Deus e também tem playbacks. Isso. Você pode baixar o playback, louvar na sua igreja, louvar no encontro de família, num trabalho evangelístico, está ali à sua disposição para você estar usando e abençoando novas vidas. Minha irmã Annalise, hoje, graças a Deus, tudo bem. Glória a Deus, meu pastor. Se melhorar, estraga. Canal no YouTube bombando. Canal no YouTube, para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, está bem, graças a Deus, está bombando, né? Muitos ouvintes. É onde a gente traz a palavra, prega a palavra através dos louvores, né? Em contato sempre com o nosso povo, sempre eles participando. E é uma bênção, estamos muito felizes com Jesus. Glórias a Deus. A irmã Annalise e o irmão Bezerra Neto tem também um programa na rádio. Qual é a rádio, minha irmã? Isso, meu pastor. A Rádio Antena Sul 102.7 de Castro. O estúdio que nós fazemos é o Estúdio 2 aqui em Ponta Grossa, na nossa cidade, aqui no Paraná, onde moramos, né? Programa Hora do Louvor vai ao ar aos domingos das 21 às 23 horas. São 2 horas de programação, onde levamos a palavra do Senhor pregada através dos louvores. Sim. E graças a Deus temos ganhado muitas almas aí ao longo desse Brasil imenso, através do programa Hora do Louvor, né? E o canal do YouTube também, pela misericórdia de Deus. 2 semanas atrás eu tive a honra e o privilégio de participar com os irmãos no programa da rádio e foi um momento especial para mim, queridos. Foi uma bênção, eu fiquei muito feliz de participar e eu falava com o irmão Bezerra Neto há instantes atrás, vendo ele trabalhando ali, né, fazendo programa na rádio e lidando com o celular, porque também tem o contato com o pessoal através do WhatsApp. Qual é o número, irmã? Deixa aqui para o pessoal. Então, o nosso WhatsApp é 42, o DDD 42 999 768235. Onde as pessoas podem ligar para nós, pedir louvor, a gente envia também. Pedir orações, aconselhamentos, estamos aí para trabalhar, fazer a obra do Senhor. Se você deseja participar do programa na rádio, do domingo das 21 às 23 horas, né, o período do trabalho da irmã Annalise e do irmão Bezerra Neto, né? Neste período, se você mandar uma mensagem,
O que você mandar, eles vão estar mandando um grande abraço para vocês, fazendo oração por vocês. E se você pedir um louvor, eles também vão tocar um louvor lá por você também. Com certeza. Minha irmã, hoje, graças a Deus, tudo bem, a irmã já relatou. Sim. Mas nem sempre foi assim. Não. Como já estivemos conversando ali nos bastidores, né? Já estive relatando pro pastor que nem sempre foi mar de rosas. Quer dizer, não está sendo, né, ainda, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que aceitar Jesus, que viver uma vida para Cristo, vai ser tudo bom, né? Tudo mil maravilha, não. Nós sempre temos as lutas, mas as vitórias. Só que agora a gente luta sabendo que nós temos alguém conosco, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Consolador. Porque não tem coisa melhor, pastor, que a gente tá amparado, né? Quando eu estava no mundo, porque nem sempre fui evangélica, né? Então eu sofria sozinha, eu não tinha com quem contar. Nem sempre eu tinha com quem contar. E foi muito sofrimento, muito, né? Então eu busquei nas baladas, né? Busquei no mundo um preenchimento que eu pensava que existia. Porque e mesmo nessa busca não encontrou? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Quanto mais eu buscava, mais eu me aprofundava nas coisas erradas, né? E mais triste eu ficava. Porque aquela alegria era momentânea, né? Era só um pequeno momentinho, só uma distraçãozinha. Isso, era uma falsa alegria, na verdade, né? Porque eu estava buscando preencher algo que faltava em mim, né? Que não existia em mim, e eu não sabia o que era. Eu sentia tristeza, eu sentia solidão, né? Porque eu, muito pequena, né? Perdi meu pai aos 4 anos. 4 anos de idade eu tinha. Como foi a perda do seu pai? O que aconteceu? Então, meu pastor, eu não lembro, mas a minha mãe, né? E os meus familiares, a minha avó, por parte de mãe também contavam, né? Então, meu pai, ele tinha uma profissão, ele era vigilante bancário, né? Aquele guarda que fica no banco, Aquele guarda que fica no banco, muito tempo atrás, né? Vigilante bancário não sei se eu posso falar o nome do banco? Sim. Posso? Então, na Caixa Econômica Federal. E aí ocorreu um assalto, né? Muito grande na Caixa Econômica lá, e aí é onde acredita-se minha mãe, né? Que foi por conta desse assalto que ele foi assassinado. Porque os caras que foram presos, parece que ameaçaram ele depois, tempos depois, quando estavam indo presos, né? E aí, algum tempo depois, o meu pai foi assassinado em Corbélia, né? E minha mãe ficou viúva comigo, meu irmão e a minha irmã. Você era mais velha? Não, meu irmão era mais velho. Você tinha um irmão, um menino? Isso, menino. Ele tinha quantos anos? Olha, meu pastor, eu não sei se ele tinha 8 ou 13. Eu sei que eu tinha 4 anos, 4 né? anos. E a sua irmã, que era mais nova? 3 anos. 3 anos. Isso. E o meu irmão, eu não me recordo se era 8 ou 13. Mas ele já era grandinho. Ele era mocinho já. Porque como eu era muito criança, então são relatos que a minha mãe conta, né? Sim. Conta a história. Minha mãe é viva até agora. Então minha mãe ficou viúva. Com 3 crianças pequenas. E aí começou a dificuldade, Sim, a luta. naquela época, hoje tem mais amparo, né? Sim. Naquela época já não tinha tanto amparo. E as mulheres de antigamente, elas eram muito submissas, né? Sim. Hoje as mulheres trabalham. Mais independente, né? São mais independentes, né? Antigamente não, elas casavam para ter filhos e cuidar do marido, que era o caso da minha mãe. Então ela ficou desolada, né? Com 3 crianças pequenas. Então essa parte foi uma parte bem difícil que ela que conta, né? Eu já não conheço, não me lembro, porque eu não me lembro nem do rosto do meu pai, eu só conheço ele pelas fotos, né? Sim. E algumas memórias muito vagas de coisas que aconteciam, né? Por exemplo, sentar na perna dele, um abraço, de vez em quando me vem a memória como um fantasma, assim, uma visão, assim, que, sabe, meio turbado, né? E a partir dessa fatalidade, dessa tragédia que aconteceu com a sua família, o que veio logo depois? Aí veio as dificuldades, né? Aí sim. Falta de recurso, Falta trabalho. de recurso. A minha mãe foi amparada na época
pelo aposentadoria, né? Pensão por morte. Uhum. Só que não é ainda suficiente, né? Sim. Não foi suficiente para ela. Ela foi embora há pouco tempo para Telêmaco Borba. Sim. Nesse tempo a gente morava em Curitiba, meu pai trabalhava em outra cidade, onde foi assassinado. E aí ela foi para Telêmaco Borba nessa época, e eu me recordo que ela foi morar num lugar chamado Buraco Quente. É como se fosse era uma favela, uma comunidade. uma favela. Isso. Na época, uma favela. Barra pesada. Terrível. Pelo nome. Sim. E aí o meu irmão, mocinho, né? Mas fomos morar lá. E eu me recordo também que eu não sei que fase da minha idade ela nos colocou numa instituição, né? Pra gente ficar durante o dia, que era tipo uma entidade onde ali eles amparavam órfãos, né? Crianças órfãs. E ela colocou a gente lá para que nós pudéssemos se alimentar. A gente ficava o dia inteiro nesse lugar, né? Difícil mesmo a situação. Eu não sei se existe ainda até hoje ou não, né? Mas é um lugar chamado LBV. Foi onde nós fomos muito amparados, eu e minha irmã. Enquanto a minha mãe e o meu irmão trabalhavam muito. Porque só o salário dela não sustentava, não conseguia. E as pessoas roubavam, né? Os bandidos tiravam, roubavam o pagamento dela, roubavam as compras que ela deixava em casa. Então foi uma fase bem terrível. Nossa. Bem terrível. Nós sofremos muito. Eu me lembro, meu pastor, eu não sei quantos anos eu tinha nessa época, mas eu me lembro do sofrimento da minha mãe. Sim. Então ela levava a gente num feirão chamado Feirão do Zé Português. Quem mora em Telêmaco e vê esse vídeo vai lembrar, sabe? E para ela complementar a alimentação nossa. Então ela pegava do tambor aquelas frutas e verduras que machucadas, né? Que já não servia mais para venda. Murcha, quando não eram totalmente podres, né? Eram machucadas, maçãs com machucadinho, defeitos, né? Banana muito madura. E aí eles jogavam e a gente ia lá buscar nós, e não era só nós. Tinha muitas mulheres, né? Viúvas, pessoas desempregadas, né? Mulheres que muitas vezes os seus esposos, né, eram alcoólatras, então não cuidavam da família, e iam lá. E a mãe fazia isso, eu me lembro. Me lembro muito bem dessa fase. Período totalmente difícil. E o meu irmão ia com a gente, eu lembro o meu irmão, Daniel, o nome dele, ele vai assistir esse vídeo, porque eu vou compartilhar com ele, né? Ele tinha muita vergonha, então ele não chegava lá no feirão. Ele ficava na avenida nos aguardando com a sacola para poder... A gente era pequeno, eu e minha irmã, nós não carregávamos a sacola. A gente só juntava, né? E entregava para a mãe, e ela colocava a gente dentro do tambor e a gente ia alcançando. E ele ficava na avenida para... Escondido com vergonha. Receber, que ele já era mocinho, Sim. né? Então aí a mãe levava a sacola e a gente trazia, daí levava para casa. Meu Deus, a gente se divertia muito, né? Criança se diverte, né? Era uma delícia para nós, né? Era uma dificuldade, mas era um divertimento. Eu não via para minha mãe o sofrimento, para o meu irmão era terrível. Eu e a minha irmã era o máximo aqui, né? Alegria. Comia manga lá e tudo, né? E eu gosto muito de fruta e verdura, não pode faltar em casa, né? E sempre brinco com meu esposo, é por isso, né? Eu aprendi a comer. Ainda nas dificuldades, tirava os momentos bons para compartilhar com a irmã, com a família e também se alimentar. Isso, verdade, meu pastor. Já é algo assim divino de Deus, né? Porque trazer o conforto num momento tão difícil não é... Criança não entende as coisas, né? Hoje, eu sei que a minha mãe sofreu muito nessa época, né? Meu irmão, graças a Deus, hoje ele mora em Telêmaco Borba, casado, tem 4 filhos também. Que benção. Invertemos, ele tem 3 meninas e um menino, e eu tenho 3 meninos e uma menina. Olha aí. Pois é. E ele tá feliz, tá bem, né? Ele tá empregado, trabalha, prosperou, né? Casa própria, graças a Deus. Como que é o nome dele? Daniel Pereira. Daniel, um grande abraço aí, aqui do canal Oração em Ação, que Deus abençoe sua vida. Ele, minha cunhada, Jusce, um grande abraço também, Deus te abençoe grandemente, minha irmã. Mas,
ainda não foi só. Não, Teve a esse sequência era só o dessa começo. história. Não, era só o começo. E a minha mãe, por conta desse sofrimento, e a gente era muito pequeno também, né? E como eu falei, as mulheres antigamente elas precisavam mais dependente. Elas eram dependentes e precisavam de alguém para se amparar, né? Um homem, uma figura masculina, né? Hoje não, hoje a gente vê mulheres aí que ficam viúvas e não casam nunca mais, né? Então elas são independentes, né? E aí a minha mãe, nesse período, ela conheceu uma pessoa, eu acho que mas eu não sei contar bem quantos anos, não sei se 2 ou mais, né? E ela se casou, né, novamente, se amigou. Antigamente não existia muito, as pessoas não se importavam com isso, né? Sim. E eu me lembro que nós ficamos muito felizes quando ela apareceu, namorando, né? E conversou com o meu irmão. E eu me lembro de um episódio do meu irmão perguntando se o namorado dela tinha televisão. Porque a gente não tinha televisão e ele tem televisão. Ele, então tá bom, então pode casar, né? Então, aí ela se amigou com essa pessoa, foi um momento bom, assim, no começo, né? Mas aí, infelizmente, logo depois voltou, assim, ele começou a mostrar, né, quem ele era, né? Uma pessoa não muito... era quem não. parecia ser do início? Ele começou bom, porque ele precisava conquistar ela, né? Sim. Mas aí se tornou uma pessoa muito ciumenta, eu acredito que ele já era, né? Muito ciumento, né? Bebia. E ele bebia, mas ele não era alcoólatra. Sim. De vez em quando ele tinha aqueles Então o problema dele não era tanto com bebida. Não, porque de vez em quando ele tomava uns gole, né? Mas ele não era uma pessoa alcoólatra. Mas ele era muito ruim, era um homem trabalhador. Sim. Ele era trabalhador, mas ele como pessoa para minha mãe no começo, eu não sei, não recordo, eu era pequena, eu acho que não sei se para ela ele era bom. Mas para mim, para minha irmã, para o meu irmão, ele não era uma pessoa boa. Não, ele não era agradável, ele não era carinhoso, ele mantinha a gente muito afastados. Então né? Aquilo que era para ser algo bom para a família, para os filhos, acabou se tornando algo ruim. Muito ruim, muito ruim. E aí foi um período assim bem complicado da minha vida, pastor, esse período. E você começou a sofrer. Sim, muito. Você pode contar para nós o que aconteceu? Então, esse período, eu já estava mais grandinha, né? Já era mais mocinha, eu acredito que uns 8 anos, aí veio desse casamento o meu irmão. O mais seria o caçula dos... O caçula desse casamento, né? Ele nasceu, a minha mãe ficou grávida, né, e tal, e aí ele nasceu, aí piorou um pouco as coisas, porque aí meu padrasto se apegou muito, ele nunca teve outros filhos, né, então esse é o primeiro filho dele, e aí eles tanto a minha mãe quanto ele, né, adularam muito, né, muito mesmo. Vocês acabaram ficando, de certa forma, esquecidos. Ficamos de lado, mas essa não foi a pior parte, né, porque às vezes a gente, quando chega um filho na família, um bebê, às vezes pode ser até normal, né? Que os mais velhos fiquem um pouco esquecidos. Então essa parte não foi tão ruim, né? Mas a parte mais ruim foi a agressividade do meu padrasto comigo. Ele, né? Chegou a bater em vocês? Ele me surrava, né? Dava cascudo na gente. Pesado ele não batia de cinta, né? Mas qualquer coisa que a gente fazia, levava cascudo. Ele dava cascudo assim com o dedo, né? Na nossa cabeça. Pra machucar mesmo. Então fazia galo e tudo, mas até aí tudo bem, não foi tão ruim, né? A parte mais ruim mesmo foi quando eu tinha, eu acho que uns 8 anos de idade, né? 8, 9 anos por aí, que comecei a sofrer. Ele era tipo... molestar, né? Me molestar. Então, foi bem complicada essa fase, onde o meu irmão foi crescendo também, meu irmão menor, que é falecido, né? Faz uns 7 anos que ele faleceu, por conta da bajulação, do mimo demais que eles davam para ele nos castigava muito.
Então ele tinha que fazer tudo o que ele queria e nós tínhamos que aceitar, eu e a minha irmã. Né? Episódios de fazer xixi na nossa perna. E era muito humilhante isso, pastor. Muito humilhante mesmo, onde o meu padrasto, a minha mãe, ela era muito submissa. Ela não fazia nada contra nós, mas ela não fazia nada a favor, sabe? Sim. Eu não sei explicar para o senhor, tipo, presenciar as cenas e depois ela ia cuidar da gente, sabe? Como muitas vezes o meu irmãozinho, né, falecido irmão, ele queria fazer xixi nos nossos pés e a gente não queria deixar e o meu padrasto brigava, era rude. Pode deixar, ele é pequenininho, ele tinha 3 anos nessa época, né? Ele é pequeno, o que tem? Vai perder a perna, vai fazer buraco, ferida na perna? A gente parava ali e ele fazia xixi na nossa perna e depois ele falava para nós, o meu padrasto, agora vá lá lavar lá no tanque antes que derrube a perna, antes que perca a perna por conta disso. E a minha mãe, ela não falava assim, nem não repreendia nenhum dos dois, né? Então passamos por isso, eu e a minha irmã, nós duas. Minha irmã é 1 ano mais nova que eu. Hoje ela tem 44 anos e eu tenho 45, né? Então passamos por isso. E a parte aí, né, depois que ele começou a mexer comigo, graças a Deus me deu livramento de violência sexual. Isso não aconteceu, né, graças a Deus. Mas aconteceu toques, passada de mão, né? E aí um dia eu fiquei preocupada com a minha irmã e perguntei para ela, né, se havia acontecido com ela. Ela disse que sim. Então eu tive assim aquela vontade de contar para minha mãe. Falei, é hora de contar para minha mãe. Eu acredito que nesse período eu já tinha uns 10 anos. Né? Foram praticamente então 2 anos desse período de abuso, abuso de todos os sentidos, né? Emocional, físico, de todas as formas. Sim. E aí eu falei para minha irmã, então vamos falar com a mãe, né? Porque com 10 anos de idade eu já tinha uma consciência que aquilo não estava certo. Sim. Que eu precisava relatar para minha mãe, né? Para que ela nos protegesse, né? Que ela nos cuidasse, fizesse alguma coisa, né? E eu tive a maior decepção da minha vida. Porque quando um filho conta algo para o pai e para a mãe, qual que é o desejo, o pensamento? Eu vou ter proteção. Né? Então, quando os meus filhos chegam em casa e falam, mãe, o amiguinho brigou na escola, no outro dia, ele espera que no outro dia eu vá na escola, conversar com a professora, né? Tomar uma providência. Sim. E a providência que a minha mãe tomou foi muito inusitada, né? Eu não sei se... Ela falou na época que era para proteger mesmo, né? Nós. Porque se ficássemos em casa, era perigoso que o meu padrasto fosse consumar o que ele estava pretendendo, né? Porque como a gente era muito criança, certamente estava esperando a gente crescer um pouco mais, não sei. E aí a minha mãe teve eu não sei explicar, uma atitude muito doida, né? Ela pegou eu e minha irmã e o meu padrasto, ela falou com o meu padrasto à tarde e ele desmentiu, lógico, né? E aí ficou a palavra de 2 crianças, uma com 7, uma com 9, outra com 10, né? Contra de uma pessoa adulta. Sim. Eu não sei quantos anos ele tinha na época. Então ele falou, não é verdade, essas meninas estão mentindo, são umas vagal. E eu não quero essas meninas aqui. Se vira para arrumar um lugar para elas e eu vou trabalhar amanhã. E se eu chegar à tarde e elas estiverem aqui, eu vou sair. Além de tudo, ele expulsou vocês de casa. Sim, não, ele mandou a minha mãe escolher. Se ela queria a gente, eu queria ele, né? Nesse período, meu irmão já era casado. O mais velho? O mais velho, já era casado, né? Porque ele casou muito cedo. Não sei, né? Porque se era para sair daquela situação, porque ele também sofria, né? Então ele já era casado nesse período. E aí a minha mãe nos levou para uma casa de uma mulher chamada Isorda, nós posamos lá.
Hoje eu sei por quê, né? Ela tinha muita gente. Eu me lembro na época que tinha muita gente na casa dela. Era uma casa muito movimentada, né? E a mãe levou a gente lá e pediu para que a gente ficasse lá aquela noite. E certamente contou para ela, né? O que havia ocorrido. E ela nos trancou num quarto. Ela foi muito solícita, sabe? Muito amorosa, né? E ela disse pra gente que a gente ia dormir ali e ela chaveou o quarto. E falou, olha, tudo que vocês precisar, bate na porta que eu trago. E a casa era muito movimentada. Hoje, eu sei, né, o que era aquela casa, né? Era um lugar de prostituição, né? Ela recolhia homens e mulheres lá. Ela alugava os quartos, na verdade, né? Então o que ela fez? Ela colocou vocês no quarto para proteger do ambiente que estava ali fora. Eu não entendi na época por que ela chaveou a porta, mas hoje eu sei. Ela chaveou para nos proteger mesmo, né? E no outro dia, a gente é criança não tem noção das coisas, né? Sim. Nós dormimos a noite inteira com a minha irmã, né? Tranquilos. Não tivemos problema, porque hoje eu choraria de me acabar a noite inteira. Meu Deus, a minha mãe me mandou pra cá, o que vai ser amanhã, não. Criança não tem juízo, né? Não tem noção de nada, na verdade. E aí no outro dia, a minha mãe me mandou, e daí acho que ela deve ter ligado, né? Preparou tudo. No outro dia apareceu meu primo, Isaac. Um beijo, Isaac, você vai ver esse vídeo também. Ele mora em Curitiba, ele, a nega, né? Pessoas maravilhosas, cresci com eles até um período. E aí ele foi me buscar. E a minha irmã, eu não sei para onde minha mãe levou. Vocês foram separadas nesse momento. Separadas nesse momento, né? A minha irmã, eu perguntei esses tempos para onde que a minha mãe mandou ela aquela vez, né? E ela não lembra, porque ela sofreu um AVC hemorrágico agora há pouco tempo, uns 2 anos. Perdeu a memória. Ela não é que ela perdeu a memória, ela disse que ela não lembra, tem coisas que ela não lembra. Daí eu perguntei, ela, filha, eu nem me lembro, sabe? Eu não lembro para onde a mãe me mandou, né, naquela época. Então, por conta do AVC hemorrágico, ela ficou com essa sequela, né? Inclusive agora ficou sofrendo convulsões, né? Então, ela não sabe. Eu fui para casa do meu primo. E de lá para cá, daí fui crescendo assim, na casa de um, não dava certo na casa de um. Mas aí também entra uma outra situação. Você já não era mais uma criança como era antigamente. Você começou a demonstrar algumas atitudes fora do normal. Isso causou um problema psicológico? Você criou uma revolta? Sim, fiquei muito revoltada, né? Fiquei muito revoltada. Eu lembro que aí eu ficava morando em casa, né? E fui crescendo. Eu cresci com um desejo, pastor, de vingança, né? Porque quando alguém faz algo... É quase uma história, assim, uma história de cinema, um filme, uma novela que as pessoas criam um enredo de uma história, mas você viveu ela na realidade. Eu vivi na realidade, né? Você foi, como diz... Sofreu o trauma de perder o pai, depois foi abusada pelo padrasto e depois abandonada pela mãe. Sim. É uma coisa assim, uma consequência de fatos que realmente causam um transtorno na mente de qualquer pessoa. Né? E abusada em todas as maneiras, em todos os sentidos, né? Porque ele era muito agressivo, ruim. Né? Então a gente, e aí tem o fator do filho dele, meu irmãozinho, né? Fazer xixi nas nossas pernas, uma humilhação, né? Então, eu não fui assim, não houve o ato consumado de abuso sexual, né? Mas houve nos dias de hoje né? Nos dias de hoje antigamente talvez ele não caracterizava como mas hoje sim. Hoje seria um estupro de vulnerável, independente de penetração, de consumação ou não, né? Porque a lei mudou demais hoje, né? Sim. Então, e aí eu fiquei muito revoltada, porque hoje, na época eu não entendia, mas existia na época, não existia conselho tutelar, mas existia ajuizado de menores, né? Existia a delegacia. E a minha mãe não tomou nenhuma dessas atitudes. Eu não sei se por medo, né? Eu não sei se por amor a ele, né? Porque tem mulheres... terrível, né? A gente vê na mídia, direto, mulheres, né? Fazendo coisas erradas aí com os filhos, matando os filhos por causa dos maridos, né?
Então, não sei qual era a atitude que E ela a gente fez pode isso, dizer né? assim que a sua adolescência foi uma adolescência revoltada, com desejo de vingança? Na verdade eu nem tive, assim, eu não tive infância e não tive adolescência, né? Porque Foi já... uma pessoa na infância quer brincar, eu não brincava, né? Não tinha, não me lembro de ter brinquedos, né? Não tinha. E aí na adolescência eu só tinha um plano só na minha cabeça, que era de vingança. Né? Eu arquitetei assim, né? Fazer algo de mal pro meu padrasto, né? Chegou a pensar, chegou a fazer um plano. Eu planejei, sabe? E também a minha mãe não tocar fisicamente nela, porque por mais que eu não tinha um conhecimento, né, de Deus, fui criada numa família totalmente desestruturada, né? Então por isso hoje eu entendo a importância, meu pastor, da gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor, né? Ter uma família estruturada. E infelizmente, então assim, a minha mãe também passou um trauma, né? Porque ela perdeu o esposo, ela não soube lidar com essa situação, né? E antigamente, como eu falei para o senhor, as mulheres eram submissas. Sim. Então, quanto à minha mãe, o meu desejo era de fazer o mesmo que ela fez comigo. Sabe? Eu pensava, um dia ela vai envelhecer e tudo que ela fez comigo eu faço com ela. Vou pôr ela no asilo. Vou abandonar ela também o dia que ela precisar de mim. Esse era o seu pensamento? Esse foi o meu pensamento de longos e longos e longos anos, né? Antes de Jesus. Sim. E aí cresci aquela menina revoltada, amarga, de mal com a vida. Daí namoros mundanos, né? Até aí já estava crescendo, já estava moça, né? Namoros mundanos e não, sabe, não respeitava, né? Sim. E não tinha... Meu primo, minha prima, que me criaram, foram uns amores comigo, né? Então, por conta dessa revolta, dessa desobediência, né? Eu acabei encontrando uma pessoa, engravidei. Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20 anos já nesse período. E muito amarga, muito revoltada. Não era feliz, sabe? E aí fui abandonada. Mais uma vez. Essa era a minha sina, né? Mas é porque a gente, quando tá assim... Ainda sabe? bem que Jesus entrou nessa história, né? Exatamente. Mas foi conta nesse pra gente período como foi. que Jesus entrou na história. Foi nesse período. Foi nesse período, né? Então eu fui abandonada, grávida. E as meninas que engravidam, né? E sem marido, engravidam do namorado, vão para casa da mãe, né? Você não tinha Às vezes já mãe? estão na casa da mãe. Eu não tinha mãe, eu não tinha pai, né? Eu não podia voltar para casa da mãe, eu não tinha mãe, né? Você não tinha mais. Para onde eu ia? Pois é. Então, mas graças a Deus que meus parentes, né? Eu me lembro a Ilza. Oi, Ilza, talvez ela veja esse vídeo também, vou compartilhar no grupo da família. Ela me amparou na minha gravidez. Minha tia, falecida tia Marica, que faleceu, bem doidinha, fora da casinha, mas um amor de pessoa, sabe? Então, é irmã da minha mãe. E aí, eles me ajudaram nesse período, né? Sim. É onde eu tive um lugar para ficar. Quando o Diego nasceu, meu menino, né? Eu tive um canto, né? Para estar. Então, nesse período foi bem difícil. Foi onde eu encontrei Jesus. Foi aos 20 anos. Então, eu fui para uma igreja lá no Sítio Cercado. Eu me lembro muito até do pastor, o nome do pastor, porque quando marca, né? Sim. O pastor era Honorato, não sei se ele vive, Igreja Brasil para Cristo. Eu fui para lá, mas eu não fui atrás de Jesus. Eu fui atrás de auxílio. Por isso que é muito boa, importante, pastor, a igreja fazer a parte da assistência social, né? Exatamente. Que é o que vocês fazem, né? Muito boa, importante. Porque a igreja me atraiu pelo lado financeiro, né? Porque eu precisava de roupinha para o meu bebê, eu precisava de coisas. Então eu fui procurar essa igreja, que até quero contar porque as pessoas vão ficar curiosas, mas como que ela sabia da igreja, né? Eu estava indo para uma balada e os crentes estavam voltando.
Eu não sei se de vigília ou indo para vigília, porque era tarde, né? Eu saía para ir para balada 10 em diante. Então, nesse período, nesse horário, eu estava indo e eles estavam vindo, nós nos encontramos. É como a multidão que estava com Jesus e a viúva de Naim vindo, né? Para enterrar seu filho. Mas eu estava feliz, né? Por fora, buscando aquela tal felicidade que eu falei no começo, né? Felicidade que o mundo não tem para oferecer, é só carcaça, né? É só do momento só. E aí, aí eles me entregaram um folheto daqueles panfletinhos de evangelismo e tinha um carimbo, que era o endereço da igreja ali, no sítio cercado. E eu peguei aquele folheto, no momento botei na bolsa e não dei bola, né? Mas no período que eu estava precisando, aí eu lembrei. Então eu abri a bolsa e olhei e vi aquele carimbo com o endereço e busquei o endereço. Mas não foi atrás de Jesus, não. Espera só um pouquinho. Olha só como é forte isso que a irmã Annalise está falando agora. Às vezes, você meu irmão, você minha irmã, você pastor, você evangelista, você ministro da palavra, fica dentro da sua igreja pensando como vou alcançar uma alma na rua. Olha só o que a irmã Annalise falou. Ela recebeu um panfleto com o carimbo da igreja. E às vezes, queridos, muitos pensam, esse método é ultrapassado. Mas eu quero te dizer que quando Deus quer, Ele usa qualquer método. Um panfleto com um carimbo mudou a história dessa pessoa. Mudou a minha história. Hoje eu estou aqui através desse folheto. Até então eu busquei ajuda financeira da igreja. Eu não fui atrás de Jesus, confesso. Eu diante de Deus não posso, né? E diante de um pastor também, né? Então eu não posso falar coisas aqui que o meu coração sabe que não existe. Eu fui porque eu precisava financeiramente de ajuda, né? Mas sabe, minha irmã, o Senhor, a Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos. Ele é o auxílio para os necessitados. Você buscou em quem poderia te ajudar. Exatamente. Que é o Senhor. Exatamente. Então as irmãs ali me abraçaram. Eu participei do culto. Terminando o culto eu pedi, falei, olha, sou mãe solteira, tô grávida, né? E já sabia que não tinha como contar com o pai do menino. E hoje eu até, inclusive, eu tenho ele no Instagram. Ele aceitou Jesus, é casado, o pai do menino, eu não sei se ele é evangelista ou ele é pastor da igreja, eu não sei se é visão missionária a igreja dele. Então, Deus alcançou todo mundo, né? A família toda. A família toda, só que não casei com ele, né? Deus tratou meu coração. Então, a partir dali, eu fui, com a ajuda, né, das irmãs, do círculo de oração, eu fui entendendo, né, que o que Deus queria para mim não era o que eu buscava, né? E que nem tudo estava perdido. Eu estava grávida, sozinha, sem pai para o meu filho, mas eu não estava sozinha. Eu não tinha mãe, eu não tinha pai, mas eu tinha alguém que podia suprir todas essas necessidades. E esse alguém, ele supre, né? Ele supre todas as necessidades. Então eu pude perceber que balada, que namoro, né? Namoro íntimo lá do mundo, onde a gente, né, não fica com os meninos, não é só para preencher algo, né? Uma felicidade, né? Eu queria se sentir amada. Eu queria me sentir amada, né? E aí, na igreja, na casa do Senhor, eu tive um encontro com Deus, verdadeiramente. Minha vida tomou um rumo totalmente diferente, né? A partir dali. Aí eu aceitei Jesus, fui pra frente, frequentei alguns cultos, não aceitei Jesus no primeiro culto. Aí depois de alguns cultos que eu estava frequentando, eu aceitei Jesus. Vim me batizar depois, com uns 24 anos mais ou menos, por aí, né? Aí já me batizei, não com eles lá. Aí na mesma igreja, Brasil para Cristo, no Embaú. Então, aí Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui cada dia mais assim me apaixonando, né? Por Deus, por tudo aquilo que estava acontecendo. Aí eu já percebi que eu era feliz com Jesus. E o meu coração, então, foi limpando aquela mágoa, aquele rancor. Inclusive o meu irmão, pastor, aí ele tomou rumos diferentes. Meu irmãozinho,
de 3 aninhos que fazia xixi nas nossas pernas, né? Ele cresceu e conforme por causa da família desestruturada, ele tomou rumos diferentes, né? Ele também cresceu desestruturado. Cresceu, aí ele cresceu. Como ele tinha um pai e uma mãe que não abandonaram ele cresceu nesse lar, sem estrutura. E tomou rumos totalmente opostos, né? Conheceu as drogas, conheceu o mundo do crime. Aí né? se tornou uma pessoa totalmente ao contrário do que você. Isso, exatamente. Você conheceu o caminho de Jesus. Sim. E ele conheceu o caminho das trevas. Isso. Aí, infelizmente, ele foi preso, né? E nesse período eu já estava na igreja, já tinha tido um encontro daí de verdade com Sim. Deus, que Deus foi tratando o meu coração, né? Eu recebi a parte financeira e depois o espiritual, né? Deus foi trabalhando. E aí eu tinha um ódio muito grande desse meu irmão, também. Porque eu achava que ele era culpado também de tudo que tinha acontecido, porque ele judiava muito da gente. Eu me lembro que a gente estava brincando de amarelinha, né? E ele vinha, passava o pé, desmontava, sabe? Ele judiava de nós, né? E a gente não podia fazer nada. Então eu criei assim, esse ódio muito grande dele. Aí quando ele foi preso, eu senti, né? Fui pedir perdão para ele lá na cadeia. Eu pedi perdão. É estranho, né? Uma pessoa te maltrata uma vida inteira e depois você vai lá pedir perdão para ele. Né? Mas por que eu fui pedir perdão, pastor? Porque eu entendi que ele era vítima também. Tanto quanto nós éramos. Porque ele não tinha alguém para dizer para ele, para pôr limites, para falar, não faça, isso não pode, isso está errado. E ele foi crescendo daquela forma, foi por isso que ele tomou esses rumos errados, porque não tinha alguém para corrigir ele. Né? Então, eu vi que ele era vítima, depois que eu tive um encontro com Deus, eu fui lá, falei com ele, nos abraçamos, né? Depois ele saiu da cadeia, ficamos amigos, até Deus deu oportunidade, como eu estou aqui com o Senhor, de falar de Jesus para ele. Eu tive essa oportunidade. Graças a Deus. Sabe, eu tive. Eu cheguei na casa da minha mãe, né? Visitar a minha mãe, que depois que eu aceitei Jesus e tive um encontro, aquele plano que eu tinha diabólico passou, sabe? Glórias a Deus. Então eu ia na casa da minha mãe visitar ela e um dia eu cheguei lá e ele estava lá, enrolando buchinha de crack. Eu pensei que era sabão. Eu falei, tá trabalhando com sabão agora? E ali naquele momento eu conversei de Jesus, falei de Jesus muito, muito, muito para ele. Ele faleceu sem Jesus, né? Mas ouviu a palavra. Também não vou julgar, né? Porque a salvação só a Deus pertence. Quem sabe ele agonizou aí. Como ele ouviu falar, ele pode ter, né? Como foi a morte dele? Ele saiu de madrugada com os amigos, né? Os amigos, e acabou no meio da rua sofrendo um acidente, né? O ônibus bateu nele. E aí ele faleceu. Então eu, como a gente conversou, ele falou, ele marcou data, né, para aceitar Jesus. Ele disse, Fia, eles me chamam de Fia, meu apelido na família é Fia. Eu vou aceitar Jesus quando eu tiver 30 anos, porque agora eu sou muito jovem. E eu tenho algumas contas aí pendentes para acertar, mas eu vou aceitar Jesus. Aí quando ele tinha 28 anos, ele faleceu, né? Sofreu um terrível acidente e veio a óbito. Né? E aí, mas graças a Deus, né, eu tive essa oportunidade de pedir perdão para ele, né? Pedir de coração, e esse fardo saiu, né? E quando ele morreu, eu tive outra oportunidade, né, de conversar com o meu padrasto e liberar perdão para o meu padrasto. É incrível. Glórias a Deus. É incrível, porque quando Deus lapida, lava o coração, é diferente, né? Sim. É diferente. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Crente, salvo, lavado e remido, não pode ter mágoa, rancor e dizer eu não perdoo. A gente precisa, né? Sim. Porque o que nós fizemos com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Verdade. Nós éramos dignos do inferno e Ele nos perdoou e nos ama. Tanta coisa horrível que a gente faz, Ele nos ama, né? E a minha mãe, esse desejo muito grande que eu tive de pôr ela no asilo, Deus tratou meu coração. Quando meu irmão veio a falecer, e o meu padrasto também faleceu agora há pouco tempo, né? Por conta da Covid,
a minha mãe ficou desnorteada, desorientada, né? Não é fácil perder um filho, né, pastor? E ela ficou com depressão muito profunda e aí veio morar comigo. Aí eis aí a oportunidade. Misericórdia, gente. De abandonada, você passa a ser acolhedora agora. Eu tive a oportunidade de pegar ela e levar num asilo aí, né? Mas não, irmãos, não. Eu amparei ela. Ela mora hoje no fundo da minha casa, né? Não é fácil, porque ela tá idosa, né? E aí teimosinha, né? Ela tá idosa e ela quer ter aquela vida livre que ela tinha antes, né? De sair e tal. Então, a gente conflita um pouco nessa parte, que eu quero que ela se acomode mais em casa, e ela não se acomoda, né? Mas ela tá ali, sabe? Ela tá ali, minha irmã também tá ali com ela, né? Quer dizer, hoje você cuida da sua família. Eu cuido da minha família, não vou dizer assim que não é aquele, eu amo a minha mãe, né? Mas a gente tem assim um pouco de uma, como que o senhor falou aquela hora, uma não é barreira, uma barreira, bloqueio, né? Então, porque a minha mãe, gente, ela como ela não me criou bem criado, né? Me criou muito pouco tempo, ela não é que ela é uma estranha para mim, ela é minha mãe. Mas assim, não tem aquele elo, né? Não tem aquele elo, é igual o senhor. O senhor cuida da sua vizinhança aqui, se eles precisarem, mas não tem elo, né? Sim. De ir ali no vizinho, ficar, me abraça, não sei o quê. Então tem esse bloqueio, né? Mas eu amo ela, sim. Deus, sabe, Deus sonda meu coração, né? Cuido dela e jamais vai ficar comigo até a hora que ela, né? Que o Senhor recolher ela, também aceitou Jesus, irmãos. Ela aceitou Jesus agora há pouco tempo também. Ela era uma crente que ela é estranho, né? Esquisito. Faz tempinho já que ela aceitou Jesus, mas ela não tinha, sabe, eu não sei se por conta da idade, porque ela perdeu, né? O filho dela, que ela ficou meio, sabe, oscilando, vai numa igreja, na outra, ela não firmava, né? Mas agora eu conversei com ela, falei, mãe, procura uma igreja, né? Não fica em cima do muro, indo aqui e ali, porque Jesus está voltando, né? E claro que o nosso pastor é Cristo, Sim. mas precisamos ter um rebanho para estar nele, né? Sim. E um pastor para cuidar de nós aqui, né? Nosso sumo pastor é Cristo, mas o nosso pastor aqui precisa cuidar de nós. Se eu ficar doente e eu não tiver uma igreja, né? Para qual pastor eu vou correr, né? Sim. Tudo bem que eu corro para Jesus, mas eu preciso do pastor daqui para me levar no médico, Sim. né? Ou algo assim. Para ter um apoio. Então eu estou muito feliz assim, sabe, pastor, que graças a Deus, né, depois de tudo isso que me ocorreu, sede de vingança, tudo isso Deus foi limpando, tirando com o tempo os carrapichos, né? E hoje o meu padrasto faleceu, meu irmão, e eu consigo dobrar meu joelho. Teve uma época que eu dobrava meu joelho e não orava por eles, eu sentia um ódio, mesmo na igreja, sabe? Eu não conseguia orar. Mas Deus foi me lapidando, né? Porque é fácil a gente amar o amigo, né? Sim. Que fácil eu dar um abraço no Senhor e falar, meu pastor, eu te amo, em Cristo Jesus. Mas será que não é isso que, né? Nós temos que amar aqueles que nos magoam mesmo. Né? E, mas ela pisou no meu pé, me perdoa, tá perdoado. Não, é aqueles que nos machucam profundamente, né? Sim. E foi o que aconteceu comigo. Na minha infância, eu não tive infância. Então, eu fui machucada profundamente mesmo. Eu até tenho marcas no meu corpo. Né? Eu tenho uma doença, uma enfermidade que eu fui pesquisar na internet e é por conta de trauma psicológico muito forte que eu passei na minha infância, né? Sim. E hoje está refletido na minha pele. Né? Eu não esqueci, assim, irmãos, a gente chora porque quando lembra, né, dá aquele negócio. Mas não é choro de mágoa, né? É uma lembrança ruim. Porque eu não tenho amnésia, né? Sim. Perdoou, esqueceu. Não. A gente perdoar é uma coisa, esquecer é outra. Só que eu não me lembro mais com ódio, sabe? Eu já consigo me lembrar disso, mas sem que algo terrível desça no meu coração, sabe? Sim. Eu consigo me lembrar disso, se precisar me lembrar disso com um abraço forte na minha mãe, eu posso fazer, sabe? Então é uma lembrança ruim que ficou, né? Eu refletiu no meu corpo, né? Esse trauma eu sinto, eu vejo, né?
mas eu também sei que essa carne é perecível, eu não estou Sim. preocupada mais com ela, sabe? Estou preocupada com a minha alma e procuro estar na presença do Senhor. Eu sou falha, sou pecadora, não sou santa. Sei que a gente erra todos os dias, né? Estou me lapidando cada dia, mesmo com a minha mãe, né? Então a gente agora está convivendo juntas. Sim. Ela mora nos fundos da minha casa, ela faz as coisas lá, às vezes ela leva lá em casa, eu faço um bolo, alguma coisa. Esses dias ela tinha uma cenoura lá, pediu para mim fazer bolo de cenoura para ela, eu fiz uma formadona de bolo de cenoura lá para ela. Então tá assim, meu pastor, sabe? Graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus. Então as lembranças, claro, né? Não vem, eu não fico lembrando mais. Sim. Só agora mesmo por causa da entrevista, né? Mas quando eu olho para ela, antigamente vinha aquela sombra negra. Hoje não mais. Glórias a Deus. Hoje não mais, sabe? Realmente é uma história de superação, né? Superação, graças a Deus. Jesus te ajudou a superar tudo isso. Superei. E hoje realmente é uma nova criatura, né, minha irmã? Sim, sou uma nova criatura. Pessoa que a gente acompanha o trabalho deles na internet, na rádio, e a gente vê a busca por ajudar outras pessoas, sendo cristão ou não sendo cristão, eles estão sempre prontos para ajudar. Então realmente é uma história de superação. Deus transforma vidas. Uma pessoa que tinha todos os motivos para entrar para a vida do crime, aonde até o próprio irmão entrou para essa vida e hoje não está mais conosco, perdeu a vida num acidente. Ela tinha mais motivos do que ele para entrar para a vida do crime, mas não. Não, Deus me livrou. Deus me deu livramento de droga, eu nunca usei, eu nunca fumei, eu nunca bebi. Eu ia para balada e namorava muito. Talvez o namoro, ficar com um, com o outro, já era um preenchimento, algo que vazio, né? Talvez era a carência, né? Necessidade de afeto, né? Mas nunca bebi, eu nunca tive vontade. Nunca se envolveu com crime. Eu nunca achei graça nenhuma em beber, em fumar, em usar drogas, sabe? É que Deus já tinha um projeto. Deus já tinha um projeto. E tudo isso que eu passei, pastor, Deus tinha... A gente não entende o trabalhar de Deus. Sim. Sabe, Deus tem uns meios assim, muito louco de trabalhar, né? Sim. É só Ele mesmo, né? É só Deus. Porque eu acredito que Ele tinha um plano para mim nessa área de missionária, que eu tenho um amor pelas pessoas, assim, fisicamente falando, assim, tipo, de ajudar. O meu marido, Deus o livre, ele fica me controlando. Sabe? Porque eu já fiz ele tirar o chinelo do pé para dar assim para pessoas que estão descalço, casaco, né? De estar fazendo lanche em frio, olha, tira a tua blusa porque nós estamos indo embora, né? Tem mais lá no guarda-roupa. Então, esse amor grande que cresceu assim dentro de mim, então que o Senhor colocou, né? Então, Deus tinha um plano hoje, porque Deus ele é onisciente. Sim. A gente enxerga só até onde o olho alcança. Então Deus ele sabe a hora que a gente vai nascer, ele conhece tudo. Então ele sabia que hoje eu ia estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo. E quem sabe tudo isso que eu passei foi para me tornar forte, né? Para hoje saber como lidar com as pessoas. Para que hoje eu saiba como lidar com as pessoas e não fique, ó céus, ó vida. Eu não tenho esse hábito, sabe? Então eu compreendo assim o trabalhar de Deus. Não, hoje está acontecendo assim porque Deus está trabalhando, né, para algo melhor lá na frente, né? Então a gente tem vivido muitas experiências com Deus. Então ele me permitiu isso acontecer para que hoje eu me tornasse forte, quem sabe até para cuidar da minha mãe, exatamente, né? E de outras pessoas que precisam. Então a gente não entende o trabalhar de Deus, é só Ele mesmo, né? É verdade. Mas ele me lapidou. Glórias a Deus. É inacreditável, sabe, pastor? A minha cunhada, Jusce, vai ver esse vídeo, meu irmão, eles acompanharam essa trajetória um pouco, né? Então, a minha cunhada mesmo presenciou muita coisa, sabe? Então, ela vai ver esse vídeo e ela sabe que quanto Deus trabalhou na nossa vida. E o senhor tinha que entrevistar meu irmão, ele tem uma história linda também, viu? Meu irmão, por conta dessa família desestruturada, meu irmão ficou desestruturado. Meu irmão ficou também.
Mas foi incrível a história dele com a minha cunhada e hoje eles estão totalmente transformados. É lindo, sabe? É lindo, é uma delícia conversar com eles. Não acredito. Sabe? Eu gosto muito, eu amo muito eles e é tão bom. Sabe? Eu ontem ainda conversei com a minha cunhada, eles são da igreja quadrangular, sabe? Ela é levita. Inclusive eu que ensinei ela a cantar no playback. Né, José? Ela queria tanto cantar e não sabia cantar com playback. E ela, como que faz? Eu ensinei. Ela falou, ó, José, assim, espera a caidinha. E hoje ela canta lindamente bem para Deus no playback. Ela lembra, ela fala, ó, Ana, você que me ensinou. Que benção. Queridos, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Irmã Annalise, foi um prazer, uma honra. Foi todo meu, pastor. Ter a irmã aqui junto conosco. Foi todo meu. Olha, eu nunca contei essa história assim, né? Porque eu não tive oportunidade. Eu penso em escrever um livro. Sim. Eu tenho desejo. Não sei se vou concretizar esse desejo, né? Mas então nessa entrevista foi muito bom. O senhor me ajudou, porque eu nunca dei entrevista, eu nem sei, né? Como o senhor falou, eu vou te conduzindo e você só vai falando, né? O que eu vou perguntando. Então foi muito bom, uma experiência incrível, nova para mim. E tá aí, né? Pude contar a minha história. Quantas pessoas têm testemunho assim, talvez. Verdade. Tem muita gente que passou até, quem sabe, por coisas bem piores, né? Sim. Deus me livrou, né, de estupro, mas quantas crianças, né? Que sofrem com isso. Quantas mulheres hoje que também superaram, né? Que estão tão bem com Jesus, que aconteceu mesmo, né? Então Deus me livrou sempre, pastor. Deus me livrou do estupro, Deus me livrou da bebida, do álcool, da droga, de tudo. Foi me dando livramento. Eu ia querendo ir e ele dizia, não, você é separado, você tem uma obra lá na frente para trabalhar para mim, né? Então, é maravilhoso. Eu estou feliz, né? Muito feliz com Jesus. E isso também me ajudou também, que hoje eu estou estruturando minha família. Meu filho casou, já mora em reserva, pai, pregador, Diego, Sim. Nasceu, né, no berço evangélico, eu aceitei Jesus grávida dele, que eu já contei aqui, e ele tá firme com Jesus, minha filha, meus filhos, então tudo que eu passei, eu tô transmitindo totalmente diferente para eles, né? Então é isso, gente. E você, quem sabe aí do outro lado, pensa que não tem jeito, né? Acabou, não tem mais luz no fim do túnel, eu não tem nada para mim, né? Acabou. Sim. Ninguém me ama. Né? Saiba que Jesus te ama. Jesus te ama e tem um plano muito grande na sua vida. Porque Ele me amou, Ele amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16, né, meu pastor? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá bom? Jesus te ama e é isso aí, meu pastor. Isso aí, queridos. Estamos aqui finalizando a nossa entrevista. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, Deus ajuda os seus a superar traumas, a sair do fundo do poço. O que Deus fez na vida da missionária Annalise é algo sobrenatural. E esse mesmo Deus está aí à sua disposição. Basta você aceitar Jesus, basta você crer no Senhor. A Bíblia diz, crê tu e sua família e todos serão salvos, né? Então que Deus abençoe sua vida. Eu vou estar deixando na descrição dessa entrevista o número do WhatsApp, do nosso WhatsApp, para você que conhece alguém que tem uma história de transformação, que Deus mudou a sua vida. Acesse o número e me mande uma mensagem, nós vamos estar entrevistando essa pessoa. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, entre lá no canal Bezerra Neto e Annalise, se inscreva no canal, curte o vídeo lá e seja abençoado pelos louvores. Uma boa e abençoada noite, no nome de Jesus. Amém.